O Emerson Pansieri já tá por aqui. Ele não deu nem boa noite, ele já falou da Alexa. Tudo bem, Pansi? Porque lá em casa também eu gosto de ouvir na Alexa. Eu já acordo pra fazer aquele cafezão, já ouvindo o Jornal da Itatiaia ou o Tiro de Meta, se eu acordo um pouquinho mais cedo, já com a Alexa ligada. Eu não posso fazer esse uso da Alexa dessa maneira, porque eu tenho uma coisa diferente de vocês. Eu tenho criança. Entendi. Então a Alexa lá em casa, quando eu acordo, Rafaela e Nutella já estão dançando Dua Lipa na sala e outras coisas. Entendi. Aí o Leozão bota o fonezinho, venho no YouTube, porque eu acordo umas 7 horas da manhã, ouço o Tiro de Meta, porque fica lá no YouTube, todos os programas, ouço o Tiro de Meta. Toda a programação da Itatiaia você pode acompanhar no YouTube. Pansieri, vamos trabalhar, vamos falar do Cruzeiro. O Larcamon está preparando novidades. E a gente pode ter estreias no plural no Cruzeiro, Pansi? Pode sim, Léo. Um abraço pra você, boa noite também pro Pansi, todo mundo que acompanha a nossa programação, a turma do bate-bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. E olha só, Léo, ainda não saiu a lista de relacionados no Cruzeiro. Até tava perguntando ao Bruno Faleiro, e ele até deu um posicionamento aqui que acha que não seria por agora, né? Então deve estar resolvendo algumas questões físicas do Nico Larcamon. Lembramos algo que nós já trouxemos aqui durante a semana, Léo, que ainda é pré-temporada, né? Tudo isso pesa na hora de montar uma lista até para um clássico que tem o tamanho e a relevância de um Cruzeiro e Atlético. Por isso, algumas situações precisam ser ainda resolvidas, mas uma tendência... O Ale Oliveira ontem até falou aqui na Itatiaia, né, que o Lucas Romero vai começar de titular. Ele cravou essa informação. E é isso mesmo, o Lucas Romero tem essa tendência mesmo de começar o jogo. É um atleta que teve essa preparação nos últimos jogos, por isso não foi a campo. E eu tenho uma impressão, Léo, falava até na mesa redonda de terça-feira com o Piquitito, com o Pio, com o Romano. Se tivesse a necessidade de utilizar o Lucas Romero antes, acho que teria utilizado, né? E depois, mais pra frente, fazia ali uma preparação especial com ele. Mas, de acordo com o calendário, se deu essa brecha, por que não fazer agora? Então, por isso ele foi tirado dos últimos jogos e a tendência aí que possa fazer aí a estreia com a camisa do Cruzeiro. Então, expectativa do torcedor que vai estar ouvindo a Itatiaia amanhã, o Perro, né? Como assim ele é conhecido pelo torcedor, para esse jogão de amanhã. Qual é o tamanho, Edu, do Lucas Romero entrar no time no Cruzeiro desse momento? Ô, Léo, pela experiência dele, né, pelo conhecimento que ele tem do jogo, do clássico, é uma referência pro torcedor dentro de campo e eu não tenho dúvida que o Larcamon sabe disso e o conhecimento que ele tem com o jogo proposto pelo técnico. O Lucas Romero era jogador do Larcamon na última temporada, conhece bem o que o treinador pensa, o que o treinador tem de ideia e eu acho que ele, se realmente ele estrear, e eu acho que seria muito bom, eu o escalaria ele estando 70% fisicamente, nem que seja para jogar o primeiro tempo, para tentar dar equilíbrio ao lado direito defensivo do Cruzeiro, que, ao meu ver, faltou esse equilíbrio nos 2 primeiros jogos. O William está começando a ter um entendimento da função como ala, de subir como um ponto e defender como lateral. O Robert ainda tentando o entendimento desse jogo, de um meia pela direita, mas com a obrigação de recompor também, fechar uma segunda linha de 3, depois uma segunda linha de 4 jogadores, e o entendimento do zagueiro pelo lado direito, porque no primeiro jogo foi o Palácios, no segundo jogo foi o Zé Ivaldo. Então é muito pouco tempo para o zagueiro que joga pela direita, apenas um jogo para esse entendimento perfeito do que pensa o Larcamon. O Romero já chega sabendo, e talvez essa cobertura do Cruzeiro no lado direito, nas subidas do William, tenha um ganho com a presença do Romero. O Lucas Romero literalmente fala a mesma língua do treinador. Tem isso também. Não é só o espanhol. Ele era jogador, como disse o Du, ele conhece o treinador e neste momento em que o Cruzeiro está começando um ano com um grupo que tem mudanças, com um novo esquema tático, você ter no meio campo, na coordenação do jogo, no centro do jogo, um atleta que conhece a ideia do treinador, que pode ser um treinador ali dentro do campo. Todo técnico gosta de ter um jogador que é referência para ele dentro do campo, para organizar a defesa, para organizar o ataque, para passar uma informação. O Romero fala literalmente a mesma língua do treinador. E não estou só brincando aqui com o espanhol. O Romero sabe exatamente o que tem que fazer e isso vai ser de grande valia para o Cruzeiro, não só a entrada tecnicamente falando do Romero, mas taticamente do que ele pode ajudar o restante do time, estando ali no centro do jogo.
A tendência é que o Cruzeiro tenha um ganho bem grande com o Romero entrando no meio-campo. Pensou Aço, pensou Gerdau. E pensou em Gerdau, pode pensar também no Campeonato Mineiro de Futebol. Isso mesmo, a Gerdau é mais uma vez patrocinadora da competição e está junto de todas as torcidas nesse Campeonato Mineiro que está prometendo muitas emoções. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Fala mais, Pansi. E aí fica essa expectativa realmente de quem vai compor, esse meio-campo ao lado do Lucas Romero. Lucas Silva, né, capitão da equipe, tá com essa moral toda com o treinador. E aí, a presença do Matheus Pereira, será que ele colocaria... Eu fiz esse questionamento na quarta-feira, o Pansi até concordou comigo. Será que ele poderia dar uma fortalecida nesse meio-campo, né? E aí utilizar o Japa, enfim, buscar uma alternativa, talvez até um Ian Lucas para colocar mais um atleta ali? Fica essa dúvida. Principalmente porque o Cruzeiro perde um atleta que já estava entendendo essa filosofia de trabalho da defesa, que é o Neres sai, e aí não tem nem o que pensar, né, o Léo e Pansi, todo mundo que está acompanhando a turma do bate-bola. Se eu perco o Neres, que é titular, eu tenho hoje João Marcelo, o garoto Juan Santos. Eu não vou colocar um garoto num jogo desse, só se eu não tiver outra alternativa. Posso utilizar esse jogador no decorrer da partida. Mas eu tô achando que vai ter essa defesa de João Marcelo com a presença do Zé Ivaldo e aí o Marlon para fazer esse lado esquerdo como um defensor ou para fazer como lateral. E aí vai colocar esse homem no meio-campo. Isso está me intrigando de alguma maneira no Cruzeiro, né? Mas ele está implementando, será que ele mudaria? Será que ele mudaria no clássico? Às vezes vai entender, isso é um processo de formação de time. Então, são circunstâncias de jogo, sabemos que há uma blindagem total de informações, mas é uma possibilidade. Aí, banco de reservas, composição de banco de reservas, daqui a pouco vai ter mais, daqui a pouco depois do intervalo, mas eu quero falar sobre Machado, Ramiro e Vital. Será que algum deles volta? Por isso estreias, Léo. Ramiro tá 100% já, Pansi? O Ramiro estava treinando, né? Normalmente. A parte física. Estava treinando com os companheiros. Já num processo que nós trouxemos aqui em dezembro, que ele estaria, de todos os machucados, o mais apto a estar na pré-temporada era o Ramiro. Então, será que não pode aparecer como uma novidade? O Machado também. E o Vital. Então, são muitos questionamentos. Eu estou muito curioso mais com o banco e as opções desse Nicolas Arcamon do que propriamente o time titular. Porque já tem um encaminhamento de time, Léo. A gente já vai conhecendo esse Cruzeiro versão 2024 no início do ano. Mas o banco podem ter muitas surpresas para o treinador. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso. Sobre a escalação do Larcamon para o Clássico, sobre as opções de banco. Nós vamos dissecar o time do Cruzeiro aqui na Turma do Bate-Bola. A gente volta já já. Edu Pansi, no bloco anterior, o Pansieri trouxe a possibilidade aí de Machado, Ramiro e Vital. Pelo menos figurarem aí na lista de relacionados e serem opções para o Larcamon. Eu vejo com muito bons olhos. Tanto faz, Edu, Léo. tanto faz. Quantos olhos você quiser. Eu vejo com positividade, né? Ficou melhor assim. Pode. Porque são opções para o Larcamon. E o Cruzeiro precisa exatamente de opções, Edu. E isso é absolutamente normal no início de temporada, né? A gente está falando do terceiro jogo do Cruzeiro na temporada. Nós estamos falando de uma pré-temporada que ainda não completou 30 dias. Hoje são 2 de fevereiro, né? A pré-temporada começou dia 5, né, Pansieri? Uma sexta-feira, exatamente. A representação foi dia 5. Então, cara, tá muito no início. Jogadores que chegaram com algum tipo de problema físico fizeram um trabalho diferente, vão começar mais tarde mesmo. E aos poucos o elenco do Cruzeiro vai se tornando mais robusto, o Larcamon vai ganhando mais opções. E ganhando mais opções, ele pode melhorar o rendimento da equipe dentro da sua ideia de jogo. Você falou aí alguns nomes. O Ramiro é um cara que, quando estava bem no ano passado, era titular absoluto do Cruzeiro, num bom momento do Cruzeiro. O Vital pode ser um jogador importante. Ele não fez um 2023 bom, foi um jogador que decepcionou em determinado momento, mas a gente sabe que ele tem potencial. O Vital, ele é um cara que ainda pode apresentar um futebol melhor. E o Machado, ele jogou simplesmente com todos os técnicos que passaram pelo Cruzeiro enquanto ele está aqui. Você vai se recordar, Pansieri também,
em determinado momento, Paulo Pesolano falou que o Machado era o jogador mais importante do time dele. E no bom momento. Foi em 2022, quando o Cruzeiro estava muito bem na Série B. Então, cara, toda opção que você tem a mais pro treinador é muito bom. Eles vão ser utilizados nesse jogo? Não sei. Mas à medida que o Cruzeiro vai ganhando mais opções, deixando o elenco mais robusto, a coisa vai fluir com maior naturalidade. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Rádio Montanhesa, 106,5 FM de Viçosa. É nova afiliada estreando hoje, agora, com a turma do bate-bola. Grande abraço para a turma de Viçosa, um abraço ao diretor Bruno Torres e toda a equipe da Montanhesa, 106,5 FM de Viçosa. Agora, mais uma junto com a gente aqui com a Itatiaia. Um salve muito especial para Viçosa e para todos os companheiros da Rádio Montanhesa. Fala mais, Pansi. Ô, Léo, eu tava até comentando aqui, na verdade, eu tô comentando tava o Pansi. Eu tô contando Romero, Machado, Ramiro e Vital. Eles não estrearam ainda em 2024. Então, por exemplo, seria reforço importante se todos... Eu tô colocando, gente, eu não estou cravando, até porque a lista não saiu. Tô falando se todos estivessem em condição, seriam possibilidades importantes do Cruzeiro para o jogo. 4 reforços para o meio-campo. 4 opções para o Larcamon de meio-campo. Cada um de uma maneira, né? Um mais avançado, um mais defensivo. E numa boa, se o Ramiro conseguir retomar no Cruzeiro o que ele teve, o momento que ele teve, o que ele jogou com o Paulo Pesolano, o Ramiro tem lugar no time, cara. O Ramiro, quando se lesionou no Cruzeiro, o Ramiro era titular e formava com o Richard uma ótima dupla ali na proteção, na saída de jogo pelo lado do campo. Se o Ramiro conseguir retomar o bom momento que teve com o Pesolano, ele vira uma ótima opção para o Larcamon. Então, muitas vezes, Edu, a gente fica pensando assim, tem que contratar. E realmente, ainda acho que o Cruzeiro precisa se qualificar. Mas são boas notícias quando você tem... Muitas vezes a gente não lembrava do Ramiro. O Ramiro teve uma lesão muito séria e ele ficou um tempão lesionado, mas eu acho que o retorno do Ramiro é reforço para o Cruzeiro. E o Ramiro, Léo, ele tem a capacidade de jogar como um segundo volante e principalmente nesse sistema de jogo adotado pelo Larcamon nesse início de temporada, ele pode jogar como um terceiro homem de meio de campo pela direita, fazendo a função que o Robert faz hoje, claro, com uma característica diferente da do Robert, mas o Ramiro tem plena condição de fazer aquele setor também. O Machado tem a condição de fazer o papel de um segundo volante, um primeiro volante. É claro que a qualidade técnica é questionável, mas o Machado é um cara que entrega muito em campo em intensidade. Taticamente, tem demonstrado ser um jogador muito importante para os treinadores. Eu sei que o torcedor às vezes torce o nariz para o Machado, mas taticamente ele é um jogador que entrega e treinador adora esse tipo de jogador. É o que a gente está falando. Quanto mais peças o Larcamon tiver disponíveis para ele, para mudar algo durante um jogo ou mudar a escalação de jogo para jogo, melhor. Vamos arrematar o Cruzeiro, Pansi? Vou acelerar então, Léo. Fernando, tá no bid. Será que vai ser relacionado também? Tava na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogador que o ano passado o torcedor pedia constantemente para ter uma oportunidade no time principal. Pelo menos como agora está integrado à equipe de cima, teve nome publicado no bid porque teve uma extensão contratual. Ele foi adquirido do Água Santa. O Cruzeiro comprou os direitos do Fernando. Sobre a situação envolvendo o Kaique, volta da seleção brasileira hoje de madrugada, realmente está lesionado, lesão na coxa direita, vai seguir o protocolo da seleção, mas fazendo todo o tratamento dentro do Cruzeiro, dentro da toca. O Cruzeiro está no direito dele também, é um ativo do clube e vai cuidar do garoto para que ele volte a ficar à disposição do Cruzeiro. Otávio e Joseph estão indo para o Valladolid, não tem direito passado para o time espanhol. É apenas uma possibilidade de experiência, língua, ficar um pouco longe também de Belo Horizonte, da Toca da Raposa, ver novas filosofias de trabalho. Um cara também que conhece esses meninos, porque teve aqui no Cruzeiro há pouco tempo, que era o Pesolano, e está na linha de comando do Valladolid. É muito mais nesse sentido para fortalecer esses garotos. Não vão ficar lá. Quem vai ficar lá mesmo foi a informação ontem trazida pelo Rubem Júnior, com o Lucas Oliveira. Aí é uma outra coisa. É um empréstimo desse atleta, por isso o Cruzeiro recorrendo ao Pedrão. Pedrão, a partir de segunda-feira, tá na Toca da Raposa, treinando normalmente com os companheiros. Eu falei em nome de